Olá, sejam muito bem-vindos para o nosso momento de leitura bíblica de hoje. Para começar, abrimos com o tema Amizades que Transformam. A frase de hoje é: há pessoas que não estão prontas para caminhar ao seu lado. Hoje é o dia 211 de 365 do Devocional Café com Deus Pai. A leitura bíblica que iremos fazer hoje é de Neemias 8 e a palavra-chave é mentalidade. Como anda aí a sua mentalidade? Falar sobre mentalidade é parar, refletir, ver como estamos agindo, do que estamos abastecendo a nossa mente, né? E te convido então a pegar a sua Bíblia para fazermos juntos a leitura. Neemias 8. A leitura pública da lei. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram às escriba Esdras que trouxessem o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma levada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado direito estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém. Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei. E todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. No segundo dia do mês, os chefes de todas as famílias, os sacerdotes e os levitas reuniram-se com o escriba Esdras para estudar as palavras da lei. Descobriram na lei que o Senhor tinha ordenado, por meio de Moisés, que os israelitas deveriam morar em tendas durante a festa do 7º mês. Por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém: Saiam às montanhas e tragam ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres, de murtas, de tamareiras e de árvores frondosas, para fazerem tendas, conforme está escrito. Então o povo saiu e trouxe os ramos, e eles mesmos construíram tendas nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus e na praça junto à porta das águas, e na que fica junto à porta de Efraim. Todos que tinham voltado do exílio construíram tendas e moraram nelas. Desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não tinham celebrado a festa dessa maneira. E grande foi a alegria deles.
dia após dia, desde o primeiro até o 7º dia da festa. Esdras leu o livro da lei de Deus. Eles celebraram a festa durante 7 dias e no 8º dia, conforme o ritual, houve uma reunião solene. Amém. A passagem de Neemias 8 hoje nos traz muito forte, né? Uma frase que é sempre muito mencionada, né? A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Essa frase a gente sempre vê, né? Às vezes nas redes sociais, em alguns lugares escritas, quadros, né? Enfim. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, devemos lembrar disso sempre. E essa passagem mostra que o povo ali então se reuniu em Israel para ouvir a palavra, né? Que o escriba Esdras foi convidado a fazer, né? Então se juntou na praça ali, né, homens, mulheres e todos que podiam entender sobre a palavra, e Esdras, né, um altar construído de madeira, né, algo um pouco mais alto, leu a lei de Deus, né, o livro da lei de Deus ali desde o raiar do sol até mais ou menos meio-dia, e todos que estavam ali então começaram a chorar de arrependimento, de entendimento, né? E aí então o governador pede, né, Neemias pede para que o povo se alegre, mesmo estando ali naquele momento de arrependimento, os lembra que é um dia santo, né? Então que aquele dia eles poderiam comer e beber do melhor que tinham e repartir com aqueles que nada tinham preparado. E pede para que o povo então se alegre. E aí celebrem a conexão, a reconexão que eles estavam vivendo ali com Deus. Então, não apenas ficar vivendo aqueles dias de lamento, né? De arrependimento, sim, mas não somente de lamentação, mas também de alegria. E esse capítulo, então, ele é o avivamento da reconexão do povo, né? Da restauração, esse avivamento da reconexão e da restauração em coletividade, do povo em coletividade. E essa passagem nos lembra e nos traz como lição que a palavra de Deus, ela renova a nossa identidade. Ela nos traz, né, novas formas de ouvirmos, de vermos as coisas, né? Ela restaura o quê? O nosso ânimo, né? Ela restaura os nossos dias. E a tristeza, ela pode ser santa, mas é a força que nos dá a alegria, né? Então a alegria vem da força que o Senhor nos dá. E o arrependimento, ele é necessário, sim, com certeza, mas nós não devemos nos paralisar, né, após arrependermos de algo. Devemos, então, continuar e reavivar a nossa força, a nossa reconexão com Deus. Cultivar a reverência pela palavra nos alinha com o céu. Então, cultivar, né, estar buscando, fazer aqui a leitura diária da palavra, o entendimento, isso nos faz reconectar com Deus, nos aproxima, né, mais dele e faz a gente encontrar direcionamento, né, nos nossos desafios. A palavra de Deus, ela é um consolo ao nosso espírito, né, ao nosso coração, aos nossos desafios e aos nossos dias. O versículo de destaque que eu trago hoje é: a alegria do Senhor os fortalecerá. Neemias 8:10b. E a oração final é: Senhor, assim como o teu povo foi tocado pela tua palavra, toca também o meu coração. Que eu aprenda a me alegrar na tua presença, mesmo nos dias de correção, e que a tua alegria seja minha força constante. Em nome de Jesus, amém. Essa foi a passagem, né, do capítulo de Neemias 8 hoje. Eu espero vocês aqui amanhã. Eu gostaria muito de deixar um convite, né, para você que está procurando alinhar a sua rotina com mais leveza, buscando essa reconexão com Deus, que conheça um pouco mais sobre a nossa comunidade Viva 3D, onde traz também esse pilar, né, de reconexão, de leituras da palavra, de estudo. Então, se você ainda não conhece, não faz parte, clica aqui no link que fica abaixo, né, aqui da descrição desse vídeo de hoje, e vem com a gente, juntas nessa jornada de fé. Tchauzinho, até amanhã.